gente está fazendo a montagem do interferômetro de Mach-Zehnder. Ele consiste então de um laser a partir do qual é emitido um raio de luz com comprimento de onda mais ou menos constante. Temos aqui um primeiro espelho de reflexão parcial, um semi-espelho, né, que reflete idealmente 50% do feixe. Há um deslocamento de fase de 1/4 de ciclo temos aqui dois espelhos de reflexão total, que devem ser de boa qualidade, né? Para recombinar os feixes finalmente num outro semi-espelho, né? Que vai refletir metade do feixe e transmitir a outra metade. Esse feixe que vem por aqui vai ser dividido em dois pedaços. E a mesma coisa acontece com o feixe que eu desenhei com a cor azul. Devido aos deslocamentos de fase que ocorrem idealmente nesses espelhos, a gente acaba tendo interferência construtiva aqui e destrutiva do outro lado de cá. Então o que significa isso? Significa que, nesse caso ideal, toda a luz que entra chega nesse detector aqui e o detector D2, que está aqui embaixo, não detecta nenhuma luz. Esse é um aparelho clássico que pode ser transformado num aparelho quântico se eu reduzir a intensidade do feixe e aumentar a sensibilidade dos detectores para eles serem sensíveis à detecção de fótons únicos, né? Esse então é o nosso interferômetro ideal. Na prática, a gente não vai para o regime quântico, a gente vai ficar no regime clássico. Porém, a gente vai poder explorar conceitos quânticos, porque esse experimento aqui pode ser classificado como um fenômeno ondulatório, né? Então agora a gente está seguindo a interpretação da complementaridade do Niels Bohr. Ele formulou em 35, né? Antes disso ele tinha já desenvolvido essa visão, mas não dessa maneira como a gente vai apresentar agora. Então esse fenômeno, o fenômeno pode ser ou ondulatório ou corpuscular. Mas não para os dois ao mesmo tempo. Esse fenômeno é ondulatório ou corpuscular? É ondulatório. Por quê? Porque em princípio ele pode exibir uma franja de interferência. A gente pode ver isso ou colocando aqui um vidrinho que provoca uma defasagem. A gente vai girando o vidro, a defasagem vai mudando e a gente vai observar uma alternância. A luz que está toda para cá, ela começa a ser detectada aqui começa a diminuir. A gente pode observar um padrão de interferência temporal. Ou então, se a gente desalinhar levemente o experimento, de tal forma que os raios que vêm para cá, eles acabam se recombinando de uma maneira diferente, a gente vai ter aqui do lado uma situação de interferência destrutiva, por causa do desalinhamento do feixe. E o resultado disso é que, se a gente jogar isso numa parede, a gente vai observar então as famosas franjas de interferência.
Nas regiões de interferência construtiva, a gente vai ver a luz. Nas regiões de interferência destrutiva, a gente vai ver uma escuridão. E é isso que a gente vai poder observar com o nosso aparelho didático, né? A gente vai poder ver essas franjas de interferência. Agora, o que acontece se eu tirar esse espelho daqui? E nesse caso, se eu tirar o espelho, a luz vai passar reta, tanto para cá quanto para cá, e eu vou ter 50% do feixe caindo aqui, 50% aqui, e para um fóton que cai aqui, eu tenho uma trajetória única que ele seguiu. Portanto, se eu tenho essa trajetória única, eu posso dizer que esse fenômeno agora, sem o espelho, é corpuscular. E se eu procurar encontrar franjas de interferência na mancha do laser, eu não vou encontrar. Então a mancha, se a gente vê o padrão de interferência, é indício de que o fenômeno é ondulatório. Se a gente não vê, ele é corpuscular. Bem, uma coisa a ser adicionada nessa discussão toda, né? Vamos retornar aqui a colocar o nosso semi-espelho aqui. É o que acontece se a gente colocar agora polarizadores no interferômetro. Temos aqui um fenômeno ondulatório, né? A interferência destrutiva aqui, ou melhor, construtiva aqui, destrutiva acolá. Por que a interferência aqui é destrutiva? Porque a onda azul e vermelha estão oscilando em fases opostas. Então um destrói o outro. Agora vamos supor que eu coloque aqui polarizadores, né? Então o polarizador não participou do nosso desfile, mas é essa peça aqui, né? E alternativamente a gente pode usar uma placa de quarto de onda que ela gira o plano de polarização sem absorver o feixe. Então isso pode ser útil para a gente obter imagens mais claras, né? O polarizador ele vai absorver geralmente metade do feixe e vai deixar passar só luz polarizada linearmente. E bem, todos sabemos que dois polarizadores colocados um na frente do outro, né? Como é que a gente faz isso? Por exemplo, posso colocar o polarizador aqui na frente do laser. O pontinho continua ali, mas eu posso girar esse outro polarizador em uma posição em que o ponto desaparece. Ferrou. Está certo, pronto. Então aqui eu estou girando esse polarizador, ó, ali o ponto está bem saliente. Dá para ver direitinho. Agora eu vou girando o plano de polarização do polarizador, chega uma hora em que o ponto desaparece. O que significa isso? Significa que os dois polarizadores estão ortogonais, né? A luz que passa pelo primeiro polarizador vai estar polarizado, digamos, a 0 graus. Se o polarizador que está no outro braço estiver polarizado, ou melhor, se eu colocar aqui um polarizador a 90 graus, eu vou eliminar totalmente esse feixe. Então essa é uma coisa que a gente já tem familiaridade. A questão agora é, o que acontece se a gente coloca o polarizador ortogonal no outro feixe? E agora, o que vai acontecer? Classe. Vai continuar tendo interferência? Bem, o que vai acontecer, já vou adiantar a resposta, já que estamos sendo filmados aqui, é que, vejam, o feixe vermelho está oscilando agora a 0 graus. O feixe azul está oscilando a 90 graus. O que acontece quando esses dois feixes estiverem fora de fase, indo em direção a D2? Vai haver interferência destrutiva? Inicialmente, as duas ondas estavam oscilando fora de fase, mas estavam polarizadas na mesma direção. Havia então interferência destrutiva. Mas agora imagine uma luz indo em direção a vocês,
o feixe azul oscilando a 90 graus, indo em direção à câmera. E a vermelha agora oscilando nesse plano. Tá? Então nós temos uma oscilando assim e outra oscilando assim. Certo? Dá para imaginar? A azul assim, a vermelha assim. Então, será que uma vai conseguir destruir a outra? Há alguma maneira dessa aqui ser cancelada totalmente? A única maneira desse movimento ser cancelado é se eu estiver no mesmo plano, cancelando dessa maneira. Mas se eu estou em planos diferentes, eu não consigo destruir, eu não consigo ter interferência destrutiva. E nem interferência construtiva. Né? O que eu vou ter vai ser uma resultante. Por exemplo, se o movimento for esse, a resultante vai ser nessa diagonal aqui. Né? Eu vou ter uma oscilação a 45 graus. E se a fase de um deles for invertido, que é a situação aqui, eles vão estar... Vamos falar de novo. Aqui os dois feixes têm a mesma fase. Então, a resultante vai ser a 45 graus. Aqui eles estão fora de fase. Então, à medida que esse aqui está subindo, esse aqui, em vez de estar subindo também, vai estar descendo. O que vai acontecer? A resultante agora vai estar a, vamos chamar de 135 graus. Então, o resultante aqui e aqui vão estar ortogonais. No entanto, em nenhum dos dois a gente vai ter destruição. Em nenhum dos dois a gente vai ter interferência destrutiva. Então a gente não vai poder ter raias escuras. A gente não vai poder ter zonas proibidas. Isso indica que esse fenômeno é corpuscular. Tá? Eu coloco polarizadores ortogonais aqui, eu não observo interferência destrutiva. Eu não observo formação de franjas.